Você já se sentiu perdido, sem direção, como se o mundo estivesse contra você? E se eu te dissesse que existe uma força silenciosa que pode mudar tudo? Uma força que está esperando apenas você acreditar e agir? Hoje, neste vídeo, vamos descobrir juntos como fingir que o universo está do seu lado pode transformar sua vida. Não como um truque, mas como um treino poderoso da mente e do coração, capaz de abrir portas que você nem imaginava existir. Fique comigo até o final, porque vou mostrar como a fé, a ação e a mentalidade correta podem fazer o universo conspirar a seu favor. Prepare-se para sentir inspiração, emoção e a vontade de mudar sua história hoje mesmo. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo. Eu estou pronto para agir, se você quer realmente transformar sua vida. Agora respire fundo, abra a mente e o coração, porque o que você está prestes a ouvir pode ser o ponto de virada que estava esperando. Finja. Apenas finja que o universo está do seu lado, não como uma mentira, mas como um ensaio da verdade que ainda não chegou. Porque toda grande conquista começa primeiro como um pensamento silencioso, quase invisível, antes de se tornar realidade concreta. Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E aqui está a pergunta que separa os comuns dos extraordinários. E se hoje você decidisse acreditar, mesmo sem provas? A maioria das pessoas espera garantias. Os vencedores criam um acordo interno antes que o mundo responda. Eles decidem primeiro. Eles assumem uma postura mental de vitória antes que qualquer resultado apareça. E se ao acordar, você dissesse em silêncio, não para o mundo, mas para si mesmo, algo está se movendo a meu favor, mesmo que eu ainda não veja. Esse simples pensamento muda sua respiração, muda sua postura, muda a forma como você caminha, como olha as pessoas, como enfrenta os desafios. Quando você age como alguém que acredita, o universo responde como um espelho, não imediatamente, não da forma que você imagina, mas responde. A fé verdadeira não grita, ela se comporta como se já soubesse o final da história, e é nesse ponto que a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Pergunte a si mesmo agora com honestidade: você está esperando que a vida mude? Ou está disposto a mudar por dentro primeiro? Porque o acordo invisível funciona assim. Quando você assume internamente que está destinado a algo maior, o medo perde autoridade, a dúvida perde força e até os obstáculos começam a revelar caminhos escondidos. Finja hoje, haja amanhã. E em breve, você perceberá que não estava fingindo, estava apenas acordando para o poder que sempre esteve dentro de você. Entenda isto agora, porque essa verdade muda destinos. A mente não discute ordens, ela executa. Ela não julga se o que você pensa é bom ou ruim. Ela apenas aceita, registra e trabalha para transformar isso em realidade. Por isso, a maioria das pessoas vive prisioneira não das circunstâncias, mas das ordens negativas que dá a si mesma todos os dias. Quando você diz, isso não é para mim, a mente fecha caminhos. Quando você diz, eu não consigo, ela reduz sua energia, sua coragem, sua visão. Mas quando você decide, mesmo tremendo por dentro, dizer, eu sou capaz, algo começa a se alinhar silenciosamente. Talvez nada mude fora naquele instante. O dinheiro não aparece, as pessoas não aplaudem, os problemas continuam ali, mas dentro algo muda. E isso é tudo o que o universo precisa para começar a agir. Napoleon Hill ensinava que a repetição de pensamentos cria hábitos mentais, e hábitos mentais criam caráter, e caráter cria destino. Não é magia, é lei. Agora, deixe-me lhe fazer uma pergunta que poucos têm coragem de responder. Que tipo de ordens você tem dado à sua mente todos os dias? Quando você se olha no espelho, o que você diz em silêncio? Você se diminui? Você se compara?
Ou você se reconhece como alguém em construção? Os grandes realizadores aprenderam algo essencial. O espelho não serve para criticar, serve para declarar identidade. Olhe para si, mesmo cansado, mesmo machucado pela vida, e diga com firmeza interior: eu estou me tornando a pessoa que nasci para ser. No início, a mente pode resistir. Ela foi treinada por anos de medo, fracassos e opiniões alheias. Mas continue, insista. A mente se rende àquilo que é repetido com emoção e convicção. É por isso que tantos desistem antes da virada. Eles falam positivo por um dia e negativo por uma vida inteira. Mas você não está aqui por acaso. Você começou a perceber que existe um poder invisível operando a favor de quem assume o controle dos próprios pensamentos. Caminhe como alguém que acredita, mesmo sozinho, mesmo quando ninguém percebe. Cada passo consciente envia uma mensagem clara ao universo: eu estou pronto. E o universo responde não às palavras que você diz aos outros, mas às ordens que você dá à sua própria mente. Pergunte a si mesmo agora com sinceridade profunda: se a sua mente obedecesse tudo o que você pensa, a vida que você teria seria motivo de orgulho? Se a resposta ainda não for, não se culpe. Apenas comece hoje, agora, neste instante. Porque quando a mente recebe uma nova ordem clara, o destino começa lentamente a mudar de direção. Existe um momento silencioso na vida de todo ser humano em que ele precisa decidir quem está no controle: o medo ou a fé. E não falo da fé que espera resultados para existir. Falo da fé que caminha no escuro, que avança sem garantias, que continua mesmo quando tudo parece dizer pare. Essa é a fé que constrói impérios invisíveis antes que eles se tornem visíveis. Napoleon Hill observou por anos os homens e mulheres mais bem-sucedidos do mundo e percebeu algo inquietante. Eles acreditavam antes. Acreditavam quando não havia dinheiro, quando não havia apoio, quando não havia lógica. Enquanto o mundo perguntava: por que você acha que vai dar certo? Eles apenas seguiam em frente. A maioria das pessoas quer provas, quer sinais, quer segurança. Mas a vida não negocia com quem exige garantias antes de agir. Ela responde àquele que ousa confiar. É aqui que muitos se perdem. Eles até desejam mudar, até sonham, até imaginam uma vida maior. Mas diante do primeiro obstáculo recuam dizendo: talvez não seja para mim. E nesse instante, sem perceber, quebram um acordo invisível iniciado no primeiro capítulo. A fé verdadeira não é confortável. Ela exige que você continue quando a mente grita para desistir. Ela pede que você levante cedo, mesmo cansado, que leia quando ninguém lê, que trabalhe quando ninguém vê, que caminhe sozinho, sustentado apenas por uma convicção interna que ninguém pode provar. Quantas vezes você já sentiu que nasceu para algo maior, mas deixou esse sentimento morrer por medo do julgamento, do fracasso ou da espera longa demais? A fé é uma decisão diária. Ela precisa ser alimentada por pensamentos elevados, por palavras firmes, por ações alinhadas. Quando você diz, com o coração alinhado à mente, mesmo sem ver: eu sei que algo está se organizando a meu favor, você muda sua vibração interna. E o mundo externo começa lentamente a se ajustar. Não é imediato, não é espetacular no começo. Às vezes é quase imperceptível. Uma conversa inesperada, uma ideia insistente, uma porta que se abre discretamente, mas tudo começa a responder. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. A fé que se traduz em ação, porque fé sem ação é apenas desejo disfarçado. Pergunte a si mesmo agora, com honestidade brutal: se hoje fosse o último dia para provar que você acredita em si mesmo, o que você faria diferente? Você continuaria adiando, esperando o momento perfeito? Ou finalmente daria o passo que vem evitando há tanto tempo?
A fé que vem antes da prova é o divisor de águas. Ela separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que constroem um legado. E quando você escolhe essa fé, algo profundo acontece. O medo ainda aparece, mas já não manda. A dúvida ainda sussurra, mas já não paralisa. Você passa a caminhar com uma certeza silenciosa. Eu posso não saber como, mas sei que vou chegar. E quando essa certeza se instala, o universo, mais uma vez, se move. Não porque você implorou, mas porque você se alinhou. Há um ponto inevitável na jornada de todo aquele que decide crescer. O momento em que o barulho externo desaparece e sobra apenas o som dos próprios passos. É aqui que muitos desistem. Não porque não sejam capazes, mas porque confundem solidão com fracasso. Mas deixe-me lhe dizer uma verdade que poucos compreendem. Os grandes destinos são forjados no silêncio. Quando você decide mudar por dentro, nem todos entendem. Alguns se afastam, outros criticam, muitos duvidam. E quase ninguém aplaude no início. Você começa a ler mais, a pensar diferente, a falar menos. Passa a observar o mundo com outros olhos. E, de repente, percebe que está caminhando sozinho. É nesse instante que surge a pergunta mais perigosa de todas. Será que vale a pena continuar? Napoleon Hill observou que os vencedores não são aqueles que nunca enfrentaram esse momento, mas aqueles que não recuaram quando ele chegou. Caminhar sozinho não é um castigo, é um treinamento. É o período em que sua mente se fortalece, em que sua fé se aprofunda, em que sua identidade deixa de depender da aprovação externa. Enquanto o mundo dorme, você pensa. Enquanto outros reclamam, você se prepara. Enquanto muitos fogem do desconforto, você permanece. E cada passo dado nesse silêncio constrói algo invisível, porém poderoso. Autoconfiança real. Você começa a perceber que não precisa de permissão para crescer, que não precisa de aplausos para avançar, que não precisa que entendam seu sonho para realizá-lo. Pergunte a si mesmo agora, com sinceridade, se ninguém jamais acreditasse em você, você ainda seguiria? Se a resposta for sim, você está mais perto do que imagina. Porque quando a convicção nasce dentro, ela não pode ser arrancada por circunstâncias externas. Napoleon Hill dizia que a persistência é a ponte entre o desejo e a realização. E persistir é exatamente isso. Continuar andando quando ninguém vê, quando nada parece acontecer, quando o resultado ainda não apareceu. Há noites em que a dúvida tenta negociar com você. Ela sussurra que talvez seja melhor voltar atrás, que o esforço é grande demais, que o tempo está passando. Mas toda vez que você escolhe continuar, mesmo cansado, algo dentro de você se torna mais forte. Você não percebe no dia seguinte, nem na semana seguinte, mas um dia, ao olhar para trás, entende que aquele período de solidão foi o que o preparou para sustentar o que estava por vir. Porque aquilo que chega rápido demais vai embora com a mesma velocidade, mas o que é construído no silêncio permanece. Caminhar sozinho não significa estar abandonado, significa que você foi escolhido para amadurecer antes. E quando essa fase termina, porque ela sempre termina, você já não é mais o mesmo. Você fala com mais firmeza, decide com mais clareza, avança com mais coragem. E o universo mais uma vez reconhece isso, não por palavras, mas pela postura de alguém que aprendeu a andar sem precisar ser carregado. Chega um momento em que pensar já não é suficiente. A fé já foi firmada. A mente já recebeu novas ordens. O silêncio já fortaleceu o caráter. Agora, a vida exige algo mais raro: ação consciente. A maioria das pessoas age quando sente vontade. Os realizadores agem porque decidiram. Eles entenderam que a ação não segue a motivação. É a motivação que nasce da ação. Napoleon Hill ensinava que o universo responde à clareza. E nada deixa mais clara a intenção de alguém do que seus movimentos diários. Não as promessas,
Não os planos grandiosos, mas os pequenos passos consistentes, repetidos mesmo quando ninguém observa. Você começa a agir diferente, não por impulso, mas por propósito. Organiza o tempo, escolhe melhor as palavras, cuida da mente como quem cuida de um terreno fértil. Enquanto outros reagem à vida, você passa a conduzi-la. E então algo curioso acontece. As oportunidades começam a surgir onde antes havia apenas obstáculos. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergá-lo. Você percebe que a ação correta exige coragem. Coragem para errar. Coragem para aprender. Coragem para continuar mesmo quando os resultados ainda são modestos. É aqui que muitos param. Eles confundem progresso lento com fracasso. Mas toda grande construção começa invisível, abaixo da superfície. A ação verdadeira não é barulhenta, ela é silenciosa, firme e persistente. Ela diz ao universo sem palavras: eu estou comprometido. Pergunte a si mesmo agora: o que você vem adiando por medo, mas sabe que precisa começar? Não espere sentir-se pronto. A prontidão nasce no caminho. Cada passo dado fortalece o próximo. Napoleon Hill observou que a riqueza, material ou espiritual, é consequência direta de um hábito disciplinado de ação direcionada. Não há atalhos, há alinhamento. E quando pensamento, fé e ação caminham juntos, o acaso perde espaço. A sorte começa a parecer frequente demais para ser coincidência. Você começa a notar sincronicidades, pessoas certas no momento certo, ideias que surgem quando são necessárias, respostas que chegam após decisões firmes. Nada disso é aleatório, é reflexo de alguém que decidiu parar de esperar. E quanto mais você age, mais confiante se torna. Quanto mais confiante, mais ousado. Quanto mais ousado, mais próximo do que antes parecia distante. A ação consciente é o ponto sem retorno. Depois dela, você já não consegue voltar a ser quem era, porque agora você sabe. O destino não responde a desejos, responde a movimentos. E você começou a se mover. Há uma lei silenciosa, invisível aos olhos da maioria, mas que governa todos os acontecimentos, a lei da atração. Não é mágica, não é sorte, é simples, porém poderosa. Você atrai aquilo em que pensa com emoção e ação. Quando a mente é clara, o coração é firme e o corpo age com propósito, o universo responde como um espelho que reflete o que você projeta. Pense em quantas vezes você desejou algo, mas não agiu com convicção. O desejo sem ação é como uma semente sem solo, sem água, sem sol. Nunca germina. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa na mente, depois se manifesta na realidade. E não se trata apenas de dinheiro. Tudo que você quer, reconhecimento, amor, saúde, paz, sucesso, segue a mesma regra. Cada pensamento repetido com emoção é como um fio invisível lançado ao universo. Se você alimenta pensamentos de dúvida e medo, eles se fortalecem. Se você alimenta pensamentos de fé, ação e confiança, eles começam a atrair oportunidades, pessoas e circunstâncias alinhadas ao seu objetivo. Pergunte a si mesmo o que você tem atraído para a sua vida intencionalmente ou sem perceber. Quantas vezes reclamou, hesitou ou focou no que não queria? O que você projeta no mundo é o que o mundo lhe devolve. Mas há uma grande diferença entre aqueles que conhecem a lei e aqueles que a praticam. Os realizadores não esperam que a vida lhes dê. Eles se tornam condutores do fluxo. Eles leem quando ninguém lê. Eles falam quando outros silenciam. Eles agem quando o medo tenta paralisar. E aos poucos, o universo começa a alinhar circunstâncias que pareciam impossíveis. Veja, não é coincidência que certas pessoas parecem sempre ter sorte. Não é talento puro. É alinhamento mental, emocional e físico com aquilo que desejam criar. O universo responde à coerência, à persistência, à clareza.
E aqui está o ponto mais poderoso. Quando você realmente acredita que tudo conspira a seu favor, mesmo os obstáculos se transformam em aliados. Cada desafio carrega consigo uma oportunidade disfarçada. Cada fracasso temporário é a fundação de algo maior. Repita para si mesmo, com convicção: eu sou capaz. O universo está conspirando a meu favor. Nada vai me deter. Não porque seja fácil, mas porque você decidiu ser grande apesar do medo. E quando essa postura se consolida, algo extraordinário acontece. Pessoas certas aparecem. Ideias surgem no momento certo. Portas se abrem de maneiras que você nunca poderia planejar. O mundo começa a refletir o que você já se tornou internamente. O invisível torna-se visível. O intangível ganha forma. E você percebe: nunca foi o mundo que mudou. Foi você que aprendeu a comandar a lei invisível que sempre existiu. Toda grande conquista tem um preço. E esse preço quase sempre vem disfarçado de dor, de dúvida, de medo. Mas a dor não é inimiga. Ela é a iniciadora de quem está destinado a crescer. Napoleon Hill observou que os homens e mulheres mais bem-sucedidos enfrentaram momentos em que tudo parecia perdido. E, no entanto, esses mesmos momentos foram o combustível que os impulsionou para frente. A dor ensina, molda e fortalece. Ela é o campo de treinamento invisível, onde a fé se transforma em convicção e a convicção se transforma em resultados. Quantas vezes você recuou diante de uma dificuldade? Quantas vezes acreditou que o fracasso era o fim da história? A verdade é que cada revés carrega consigo a semente de um benefício equivalente, disse Hill. A vida não pune, ela ensina. Imagine agora que cada obstáculo é uma lição camuflada. Cada crítica, um alerta. Cada fracasso, uma preparação silenciosa para algo maior. Você já enfrentou noites em claro, dúvidas insuportáveis e a sensação de que ninguém acreditava em você. E ainda assim aqui está, respirando, pensando, querendo mais. Isso é prova de que você possui uma força interior que muitos jamais conhecem. A dor tem uma função sagrada. Ela separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que criam algo extraordinário. Porque quem cresce através da dor entende que o mundo não lhe deve nada, mas que a vida recompensa quem se recusa a desistir. Napoleon Hill dizia: não há algo que a adversidade não possa transformar em vantagem se você souber como pensar. E o segredo está na perspectiva. Olhe para o obstáculo não como um inimigo, mas como um professor, não como uma punição, mas como um trampolim. E aqui está a pergunta crucial: o que você aprendeu da sua dor até hoje? Você deixou que ela o derrotasse? Ou começou a transformá-la em energia para construir seu futuro? Aquelas feridas que você carrega, aquelas lágrimas que você derramou, tudo isso está sendo reorganizado internamente, moldando a versão mais forte de você mesmo. Cada cicatriz é um lembrete de que você resistiu, aprendeu e está pronto para avançar. A dor prepara você para a riqueza que não está no bolso, mas na mente e no espírito. A riqueza real começa quando entendemos que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Então, quando o próximo obstáculo surgir, não recue, não reclame, não se pergunte: por que comigo? Abrace-o. Aprenda com ele, use-o para construir algo que ninguém mais poderia construir. E no final, você entenderá a lição mais poderosa de todas. Quem aprende a transformar dor em força interna não depende do acaso, não teme fracassos, não se intimida diante do impossível. Você se torna, enfim, inabalável. Há um momento silencioso na vida de cada pessoa que decide vencer. O momento em que se encara no espelho. Não o espelho que devolve a imagem do corpo cansado ou das rugas que surgem com o tempo, mas o espelho da alma, onde se vê quem realmente decidiu se tornar. Quantas vezes você já se olhou e pensou que não era suficiente,
que não tinha conhecimento, coragem ou recursos para conquistar o que queria. A maioria das pessoas se perde nesse instante e deixa que a dúvida, a crítica e o medo definam quem elas são. Mas aqueles que atingem a verdadeira realização entendem algo essencial. O espelho não mostra quem você é, mostra quem você decidiu ser. E essa decisão é mais poderosa do que qualquer obstáculo externo. Napoleon Hill dizia que a mente obedecerá àquilo que você afirmar com convicção. Se você se olha no espelho e declara, eu sou capaz, nada vai me deter. Mesmo que por dentro ainda exista medo, essa afirmação começa a reorganizar sua mente, seus hábitos, sua energia. O processo não é rápido, não é simples, não é confortável. A princípio, você pode se sentir estranho, talvez até cético, mas a prática diária transforma essa afirmação em crença firme, e a crença firme começa a mudar sua realidade. Olhar no espelho exige coragem. Exige que você se responsabilize por tudo que já realizou e por tudo que ainda não realizou. Exige que você se pergunte, estou vivendo a vida que escolhi ou apenas reagindo à vida que me foi dada? Os grandes realizadores olham e veem mais do que sua imagem física. Eles veem oportunidades que precisam ser conquistadas. Eles veem desafios como testes de força interior. Eles veem cada obstáculo como um convite para crescer. E a cada dia em que você se encara e reafirma sua capacidade, algo extraordinário acontece. Sua postura muda, suas decisões se tornam mais firmes, e o mundo começa a responder àquele que não apenas deseja, mas que decide, age e acredita. O espelho também mostra suas fraquezas. Mostra suas dúvidas, suas hesitações, suas feridas ainda abertas. Mas é justamente aí que mora a transformação. Porque reconhecer seus limites é o primeiro passo para superá-los. Pergunte-se com honestidade. Se eu continuasse adiando minha coragem, quanto mais eu perderia? Se eu decidisse hoje assumir meu verdadeiro poder, o que poderia acontecer? Quando você finalmente encara seu reflexo sem medo, quando você declara sua capacidade e repete com convicção que nada vai detê-lo, o mundo começa a mudar. Não porque ele tenha que mudar, mas porque você se tornou alguém que não se deixa mais limitar. Napoleon Hill observava que o sucesso não depende apenas de talento, sorte ou oportunidade. Depende da autoconfiança construída passo a passo, da força interior que se consolida mesmo diante da solidão, da dor e das incertezas. O espelho não mente. Ele mostra o reflexo da sua determinação. E quando você decide se tornar grande, não há circunstância externa capaz de impedir que essa grandeza floresça. Então olhe no espelho todos os dias, não para se criticar, não para se comparar, mas para afirmar sua decisão de crescer, de agir, de conquistar. E lembre-se, quem domina o reflexo que vê no espelho, domina a realidade que vive. A riqueza verdadeira nunca começa no bolso, ela começa na mente, ela começa na alma, ela começa naquilo que você acredita merecer. Muitos passam a vida buscando fortuna, títulos ou reconhecimento externo, mas esquecem da primeira e mais poderosa fonte de prosperidade, sua própria convicção interior. Napoleon Hill afirmava, riqueza é algo que você atrai pela pessoa que se torna, não pelo que você faz, não pelo que você tem, mas pelo que você é internamente. Olhe para sua mente como um jardim. Cada pensamento é uma semente, cada hábito, um cuidado diário. Cada ação, a água que faz florescer o que você planta. Se você alimenta dúvidas, reclamações e medo, o jardim produz espinhos. Se você alimenta fé, disciplina, coragem e generosidade, ele produz frutos abundantes, mesmo em solo difícil. Pergunte a si mesmo, o que minha mente tem cultivado?
Você tem permitido que pensamentos limitantes controlem sua vida ou tem plantado a mentalidade de abundância que gera riqueza real, duradoura e significativa? Riqueza começa internamente porque tudo que você atrai é reflexo do que você acredita merecer. Se você se vê pequeno, limitado, insuficiente, as oportunidades passarão ao seu lado. Se você se vê preparado, digno e capaz, o mundo começa a conspirar silenciosamente a seu favor. E aqui está o ponto mais transformador. Riqueza não é apenas dinheiro, é liberdade, é conhecimento, é paz interior, é a capacidade de criar impacto positivo na vida das pessoas ao seu redor. Quando você compreende isso, sua visão muda e cada esforço, cada desafio, cada obstáculo se torna combustível para construir algo maior. Você começa a perceber que o universo não responde a desejos fracos ou superficiais. Ele responde a uma mente focada, disciplinada, alinhada com propósito e ação. E essa resposta não é imediata, mas é constante, silenciosa e inevitável para quem mantém fé inabalável. Lembre-se do que Hill dizia: a riqueza é resultado da mente que pensa grande e age com persistência. Não há atalhos, não há truques, há consistência, ação, coragem e uma crença profunda em si mesmo. Então agora reflita, o que você está plantando na sua mente todos os dias? Você está cultivando escassez ou abundância? Você está criando riqueza real ou apenas desejando que ela chegue do lado de fora? Quando a mentalidade de riqueza floresce internamente, o mundo externo começa a refletir essa transformação. Pessoas certas entram em sua vida. Oportunidades aparecem de onde você jamais imaginou. Ideias e soluções surgem no momento exato. E é aí que você percebe a verdade que Napoleon Hill ensinou durante toda a sua vida. A prosperidade que você busca já existe dentro de você. O que você precisa é reconhecê-la, cultivá-la e agir com coragem. A riqueza não é sorte, não é coincidência. É o reflexo do que você decidiu ser e do que escolheu acreditar. E quando você se torna rico por dentro, tudo ao seu redor começa a mudar. Tudo começa a conspirar a seu favor. E então, finalmente você entende. A verdadeira riqueza sempre esteve dentro de você. O que o mundo devolve é apenas um reflexo do que você decidiu cultivar em seu interior. Chega um momento na vida de todo aquele que persevera, acredita e age com coragem, em que algo muda silenciosamente, não por sorte, não por acaso, mas porque o alinhamento interno finalmente se reflete no mundo externo. Os pensamentos claros, a fé inabalável, a disciplina constante e a ação determinada começam a criar resultados tangíveis. O universo, que sempre esteve à espreita, responde à coerência da sua mente e à força da sua convicção. Não porque ele tenha a obrigação de responder, mas porque você finalmente se tornou alguém que está pronto para receber. Pense em tudo que você construiu até aqui. As noites em que lutou contra o cansaço, a solidão dos caminhos que só você caminhou, os obstáculos que pareciam impossíveis, a dor que parecia esmagadora. Tudo isso foi preparação. Tudo isso foi treino para o que está por vir. E aqui está a maior verdade que Napoleon Hill ensinou. Você nunca esteve fingindo. Você apenas estava treinando sua mente, fortalecendo seu espírito e alinhando suas ações para criar a vida que sempre imaginou. O universo não responde a desejos frágeis ou sonhos temporários. Ele responde àqueles que persistem, mesmo quando nada é visível. Ele responde àqueles que mantêm fé, mesmo quando o medo insiste em sussurrar. Ele responde àqueles que agem, mesmo quando a dúvida tenta paralisá-los. Agora olhe para a sua jornada. Cada passo dado, cada decisão tomada, cada desafio enfrentado foi um fio invisível que te conectou a algo maior. E é nesse momento que você percebe que tudo conspira a seu favor.
Não porque a vida seja fácil, mas porque você se tornou grande o suficiente para merecer a grandeza que antes parecia impossível. Você pode ainda não ter conquistado tudo o que deseja. Pode haver metas que parecem distantes, mas a diferença agora é clara. Você sabe quem é, você sabe do que é capaz e você não teme avançar. Repita para si mesmo com convicção: eu sou capaz. Nada vai me deter. O universo está comigo. E sinta a transformação interna. O medo perde força, a dúvida se dissolve e cada desafio passa a ser visto como oportunidade. Napoleon Hill dizia que a mente que acredita, age e persiste é imparável. E você chegou até aqui. Então compreenda. A cada ação consciente, você se aproxima do que sempre foi seu por direito, mas que apenas precisava ser conquistado através da fé, da disciplina e da perseverança. O universo agora responde, não com sinais dramáticos, mas com coincidências inteligentes, portas abertas, pessoas certas e oportunidades alinhadas com seu propósito. E você percebe, finalmente, que o poder sempre esteve dentro de você. Você apenas precisava despertar para ele. Pergunte a si mesmo agora, você vai esperar outro sinal ou será o próprio sinal? Porque quando a fé, a ação, a disciplina e a mentalidade de riqueza se unem, não há força no mundo capaz de impedir que sua visão se torne realidade. Você não está sozinho. O universo, silencioso, invisível e constante, já está do seu lado. E ao compreender isso, você entende. Sua jornada de superação, coragem e fé é o que faz a vida conspirar para você. Hoje, você não apenas sobrevive. Hoje, você cria. Hoje, você transforma. Hoje você é a prova viva de que tudo que a mente pode conceber, a fé pode sustentar e a ação pode realizar. E aí, você percebeu? Toda grande transformação começa dentro de você. Quando você decide acreditar, agir e persistir, o universo inteiro começa a conspirar a seu favor. As dificuldades deixam de ser obstáculos e se tornam trampolins. O medo perde força, a dúvida se dissolve. Hoje, se você saiu deste vídeo sentindo algo diferente, algo que mexeu com o seu coração, lembre-se, você não está sozinho. O poder que você precisa para mudar sua vida já existe dentro de você. A diferença é que agora você sabe como despertar para ele. Então, faça uma escolha. Decida hoje olhar no espelho e afirmar: eu sou capaz. Nada vai me deter. O universo está comigo. Se você sentiu essa mensagem, se ela tocou você de alguma forma, deixe o seu like agora, porque assim você fortalece a energia de quem está pronto para agir. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que vão transformar sua forma de pensar, agir e conquistar. Compartilhe nos comentários qual foi a parte que mais tocou você e como você vai colocar em prática o poder que já existe dentro de você. Lembre-se, a vida não espera por sinais. Seja você o sinal. Comece hoje, haja hoje e observe o universo conspirar ao seu favor. E agora vá em frente com coragem, porque tudo que você precisa já está dentro de você. O universo está do seu lado. Você apenas precisou despertar para isso.